A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7, a igreja e o templo. Templo é a casa de Deus. Deus sempre fez questão de se relacionar com o seu povo e permitiu que se construísse um local sagrado para que ele fosse adorado e vivêssemos em comunhão. Se nós pegarmos lá desde o início, em Gênesis, o Senhor sempre quis se relacionar com o homem. Ele sempre conversava com Adão, com Eva, na viração do dia, sempre estava presente, porque nós somos a criação do Senhor, que é a sua semelhança, a sua imagem. Então o Senhor quer ter esse relacionamento conosco. E nós vamos ver que um local para o Senhor ter esse relacionamento com todos nós é o que? É o templo. Vamos lá. Templo no Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo do Egito, eles peregrinavam pelo deserto e o Senhor ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo. Este seria o local para as pessoas oferecerem sacrifícios e ouvir a lei. Quando os israelitas conquistaram a terra prometida, Salomão teve o privilégio de construir o templo para a adoração do Senhor. Então, quando o povo saiu lá do Egito, o Senhor deu uma ordem para Moisés, para ele conseguir construir o tabernáculo. E o Senhor deu todas as medidas, deu tudo como deveria ser, né? As cortinas, os utensílios, tudo, né? Tinha o pátio, o santo lugar, o santo dos santos, que era somente o sacerdote que podia entrar uma vez ao ano. Então, tinha tudo certinho ali. E era ali que o povo deveria levar o seu sacrifício, era ali que o pessoal ouvia, né, Moisés falar da lei, falar da palavra do Senhor. Então, era um local do quê? De adoração, de oferecer sacrifício ao Senhor. Aí, depois que eles conquistaram, até Davi quis construir o templo, a Bíblia nos fala, mas o Senhor não permitiu e deixou para que Salomão, seu filho, construísse o templo. E vale a pena ler que quando esse templo é construído na inauguração, a presença do Senhor é de uma forma assim surpreendente, é de uma forma maravilhosa. O templo fica cheio da presença do Senhor, as pessoas se prostram para adorar o Senhor, tamanha era a sua glória naquele local. Então nós devemos ter reverência quando vamos à casa do Senhor, porque ali foi o local escolhido, né, para adorarmos. Templo na Nova Aliança. Hoje o templo são as igrejas, o local físico, é que a gente acaba chamando igreja, né, o templo também de igreja, mas igreja é o quê? Somos nós, né, somos membros, todos juntos formamos o corpo que é a igreja do Senhor. Mas também, principalmente nós aqui brasileiros, temos o costume de chamar o templo de igreja. Eu vou à igreja. Na verdade, eu vou ao templo adorar o Senhor. E lá nós vamos cultuar. Sabemos que o nosso Deus está em todos os lugares. Porém, devemos ter zelo, respeito, reverência quando estamos no templo, pois é o local que adoramos Deus coletivamente. Aquele lugar fica, vamos dizer assim, santo. Por quê? Porque nós estamos ali. O foco daquele lugar, o objetivo de ter aquele templo é o quê? De nós adorarmos, prestarmos um culto a Deus. Amém? Vamos lá. Templo do Espírito Santo. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 19 e 20, diz assim: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. O que significa isso? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, dentro de nós. Então nós também devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos zelar por esse templo aqui. Isso é o importante. Primeira coisa, você aceitou Jesus, você se tornou templo do Espírito Santo, ele habita em você. Porém, tem pessoas que falam assim, né? Muitas pessoas, principalmente agora nos últimos tempos, têm falado assim: eu não preciso ir para a igreja, eu já sou o templo do Espírito Santo. Não, somos templo sim, porque ele habita em nós. É isso que o Senhor quer dizer. Mas nós devemos ter o templo para nós cultuarmos juntos. É necessário a comunhão, é necessário ter a igreja. O Senhor deixou isso para nós e nós devemos cumprir. Porque tem o que as pessoas chamam hoje, né, do desengrejado, pessoas que não frequentam mais a igreja, que não têm aquele compromisso do templo, de uma denominação. Não, ele já fala que ele é o templo do Espírito Santo e não precisa. Mas nós precisamos sim, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós todos juntos ali vamos adorar, louvar, né, ao Senhor, vamos aprender, vamos edificar uns aos outros. Continuando.
Por que devemos ir à igreja? Nós vamos ver três aspectos aqui, porque devemos ir, mas tem muito mais, né? Então, assim, o primeiro aqui é adorar. O nosso foco é adorar a Deus, né? Servir e fortalecer. Então, adorar, podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas quando vamos ao templo, é um momento exclusivo que dedicamos a Deus. Nós deixamos os nossos afazeres, nós deixamos as nossas coisas e nos dedicamos a quem? Ao Senhor. Por isso que quando nós estamos lá, nós devemos assim deixar todos os problemas, tudo para fora e deixar exclusivamente a nossa adoração, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Servir. Podemos servir a Deus também em vários lugares, mas na casa de Deus temos a liberdade de usar os dons que o Senhor nos concedeu e edificando e servindo uns aos outros. Ali é o local que nós temos liberdade, né? Os dons do Senhor se manifestam, vários dons que a gente já viu. E aí ali a gente tem tranquilidade, liberdade, as pessoas vão compreender, vão entender, e é para edificação um do outro. Fortalecer, né? O convívio com os irmãos que professam a mesma fé nos fortalece com testemunhos, orações e palavra. Né? A igreja é para isso também. Quantas vezes você chega batido, mas aí você escuta uma palavra, você recebe um abraço, você ouve um louvor e aquilo realmente reacende a chama no seu coração, as suas forças são restabelecidas, porque o intuito do templo é isso, é nós nos unirmos, primeira coisa, adorar a Deus e também termos comunhão. Templo, lugar de comunhão, que ele está falando aqui. O Senhor se agrada que seus filhos tenham comunhão uns com os outros, e essa comunhão deve ser em tudo, isto é, na alegria e na tristeza. Não é bom e nem saudável que as pessoas vivam sozinhas. Nós devemos ter comunhão em todo momento, seja na alegria, seja na tristeza, é estarmos ali juntos. Se você está alegre, às vezes o outro está triste, mas pelo seu testemunho ele se alegra. Às vezes você está triste, por exemplo, faleceu alguém da sua família, alguém da sua família está doente, ali tem pessoas que vão orar por você, que vai te ajudar. Então é importante essa comunhão. E aqui, né, não é bom e nem saudável que as pessoas vivam sozinhas. O Senhor nunca quis que o ser humano vivesse sozinho. Quando ele fez o homem, ele falou assim, não é bom que o homem viva só. Falei uma adjuntora. E aí ele criou a Eva para ficar com ele, com Adão. Então nós também não devemos, nós somos um ser que tem que se socializar, ter convívio. E a pessoa que fica sozinha, fica isolada, é muito triste. É lógico, eu não estou dizendo daquele momento que você precisa ficar às vezes um pouquinho sozinho, pensar, analisar a situação. Mas isso não pode virar um costume, porque para entrar em depressão é muito fácil. Adolescente já tem uma predisposição, às vezes, de ficar entristecido, já se tranca no quarto, já não quer falar, já se emburra, mas isso não é bom. Isso é um momento, ok, momentâneo, beleza, mas se isso está ficando contínuo, é um perigo. E os adultos também, a gente tem visto muitas pessoas com depressão, com ansiedade, por quê? Porque ficam sozinhas, começam a se isolar, e nós não devemos nos isolarmos. O Senhor quer comunhão, principalmente entre o seu povo. Lugar de aprendizado e aconselhamento. É na igreja que aprendemos a palavra de Deus e como adorar a Deus. Além disso, quando necessitamos de um conselho, devemos procurar pessoas de confiança e principalmente que possuam a mesma fé que a nossa. Eu fico lembrando de quando eu aceitei Jesus. A minha família tinha católico, tinha espírita, e assim, a minha mãe nunca me forçou à igreja. Minha mãe falou assim, quando você crescer, você decide o que você vai ser. Vai ser católica, vai ser crente, vai ser o que você quiser. Então minha mãe nunca me forçou. Depois minha mãe aceitou a Jesus, a minha família aos poucos foi aceitando a Jesus, mas eu não tinha aquele convívio com a palavra de Deus. Eu ouvia a minha tia, que era crente, aquela que orou pela família, que foi ganhando cada um de nós para o Senhor Jesus, mas eu não tinha intimidade com a Bíblia, era muito difícil para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, você começa a aprender, você vai ouvindo a pregação. E eu era uma pessoa muito curiosa. Então eu ouvia a pregação, depois eu ia ler, eu ia tentar entender. Então é muito interessante. E na igreja você consegue aprender. Aí comecei a frequentar a escola dominical, comecei a conversar com alguns irmãos. Às vezes eu tinha dúvida na palavra, eu perguntava para o pastor. Então é ali que você aprende. Porque se eu ficasse sozinha, eu jamais ia conseguir entender. Hoje, e naquela época também não tinha internet. Hoje tem internet.
Só que assim, quantas coisas tem diferentes, quantas pregações, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está lendo. Então é mais fácil você estar perguntando, você estar conversando. E aconselhamento da mesma forma. Nós temos que nos aconselhar com pessoas que professam a mesma fé, ou seja, que acreditam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Jesus é o único suficiente Salvador, que a gente acredita no Espírito Santo. A gente tem que se aconselhar com pessoas que têm a mesma fé que a nossa, porque senão a gente pode tomar uma atitude contrária à vontade do Senhor. Amém? Conclusão. Como vimos, frequentar a igreja é muito importante para a nossa vida espiritual. E nos últimos dias devemos estar firmes com Jesus e manter a comunhão em nossos irmãos, tendo alegria em ir à casa de Deus. Então, quer dizer, não é simplesmente frequentar a igreja, ir à igreja. Eu sempre falo, olha, a gente não pode assistir o culto. Eu só frequento a igreja. Não, você tem que participar dos cultos, participar da adoração. Você tem que adorar ao Senhor. Nós precisamos também do quê? Da comunhão. Eu estou insistindo bastante nisso, na comunhão, né, entre os irmãos. Ali é um ajudando ao outro. E ter prazer de ir à casa do Senhor. Se você está indo para a casa do Senhor empurrado, sem vontade, eu não quero ir, estou cansada, ir na igreja, hoje eu tenho que... Quando você fala assim, hoje eu tenho que ir na igreja, pronto, para e reveja a sua vida. Porque quando você vai para a igreja, não é para ver o irmão, não é para bater cartão, não é para se apresentar ao pastor, nós vamos para adorar a Deus. Então, quando nós estamos tristes de ir à casa do Senhor, temos que rever o que é que está acontecendo. Na verdade, nós devemos dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Eu sei que os dias são maus, eu sei que às vezes o cansaço bate, é estudo, é escola, o trabalho, né, a família, é outros afazeres, é tantas coisas. Mas nós devemos ter a alegria de ir na casa do Senhor. Eu me preocupo muito quando eu começo a me sentir muito cansada na casa do Senhor. Eu falei, tô cansada, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele merece o melhor das nossas vidas. Seja de adolescente, seja de criança. As crianças não podem ir lá só para brincar. As crianças, lógico, elas brincam, não tem como, mas elas têm que gostar do culto que elas estão, os adolescentes da mesma forma, tem que louvar com alegria, prestar atenção na palavra, os anciãos, todos nós devemos ir à casa do Senhor com alegria. Eu não coloquei aqui, mas agora que eu estou falando, eu lembrei. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos buscar ao Senhor. Buscar o Senhor em casa e buscar o Senhor na igreja. Vivemos tempos maus e vai piorar. Infelizmente vai piorar porque a palavra nos diz que vai piorar, vai aumentar a perseguição. Então aproveite para você recarregar a sua vida espiritual, sabe, a sua bateria espiritual, né? Enchendo-se do Senhor, de amor, de comunhão entre os irmãos, de alegria, de experiências, da palavra do Senhor, para que nós sejamos cheios e fortalecidos. Amém? Termina a aula por aqui. Que Deus os abençoe.